Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Olá a todos, vamos para a segunda sessão deste curso ao encontrar Jesus e saber estar com Ele. Como já expliquei na primeira sessão, eu sigo uma espécie de manuscrito que foi redigido depois do curso que fizemos aqui na paróquia de Telheiras, durante todo um ano, com um dos grupos de jovens, e hoje vamos centrar-nos ainda no Evangelho, que é um meio essencial para conhecermos Nosso Senhor, e vamos responder à pergunta: como é que podemos ler e meditar o Evangelho? Que recursos temos, ou que modos é que podemos usar para aprendermos a deter-nos no Evangelho e que o Evangelho nos leve até Jesus. Vamos falar seis modos, por dizer de alguma maneira, se calhar há muitos mais, mas vamos falar de 6. Eu vou-me centrar um bocadinho mais no primeiro e no último, que é o fazer-nos como uma personagem mais no Evangelho, e o último, que é dar algumas noções do que é a Lectio Divina, que pode ser aplicado ao Evangelho, também a toda a Bíblia, mas de forma particular também ao Evangelho. E começava com umas palavras, uma citação do Evangelho de São Lucas, um episódio bem conhecido, que é aquele em que as duas irmãs, Marta e Maria, têm Nosso Senhor em casa e cada uma reage de uma forma diferente. Eu recordo o Evangelho, está no capítulo 10 de São Lucas. Indo em viagem, entrou numa aldeia e uma mulher chamada Marta recebeu em sua casa. Esta tinha uma irmã chamada Maria, que, sentada aos pés do Senhor, ouvia a sua palavra. Marta, porém, afadigava-se muito na contínua lida da casa. Aproximando-se, disse: Senhor, não te importas que a minha irmã me tenha deixado só com o serviço da casa? Diz-lhe, pois, que me ajude. O Senhor respondeu-lhe: Marta, Marta, tu afadigas-te e andas inquieta com muitas coisas, quando uma só é necessária. Maria escolheu a melhor parte, que não lhe será tirada. Mesmo correndo o risco de fazer uma interpretação um pouco acomodatícia deste episódio de Marta e de Maria, poderíamos dizer que há muitas maneiras de estar com Jesus na oração, de falar com Ele. Marta estava com Jesus, pois fazia tarefas motivadas pelos cuidados que devia ter com Jesus e com os que o acompanhavam, e até falava com Jesus, protestando. Não era a coisa mais elevada deste mundo. Como é que é possível que não digas nada à minha irmã que está aí sem fazer nada? Mas era um diálogo com Nosso Senhor. Também sabemos como Jesus defende Maria e explica a Marta que a melhor parte é esta, é estar ali ouvi-lo. Já digo, a ideia de que é possível falar com Nosso Senhor e conhecê-lo é para todos. Mesmo cada um tem o seu modo de lidar com Jesus e de descobrir o modo de estar com Ele. É claro que o ideal, como Nosso Senhor diz aqui, é o contemplar Jesus mesmo. Não quer dizer que haja maneiras que talvez possam parecer assim, menos místicas, e não sejam tão válidas como as outras, porque nos aproximam de Nosso Senhor. Portanto, não se trata tanto de fazer grandes comparações sobre os modos, mas trata-se de conhecer uma série de recursos para que cada um possa ver o que é que em cada momento lhe pode servir mais. E eu diria que uma das maneiras, as primeiras maneiras de entrarmos de conhecermos o Evangelho é procurar entrar na cena que contemplamos. Santo Inácio de Loyola falava da compositio loci, composição do lugar, né? São José Maria, de quem realmente eu estou mais familiarizado, sugeria que nos poderíamos fazer como um personagem mais. Ele explicou isso de várias maneiras. Alguma vez, de uma forma mais informal, dizia um grupo de rapazes e raparigas novos, se no colégio não tinham feito alguma vez teatro lido, em que cada um ia lendo uma personagem de uma peça de teatro.
não era tanto, já digo, fazer teatro propriamente dito, mas é o situarmos-nos por dentro do Evangelho, a imaginar a cena e perguntarmos-nos se eu estivesse lá, onde é que eu estaria, se eu estivesse lá, como é que eu reagiria com aquilo que acabo de ouvir de Jesus, se eu pudesse intervir mesmo, que perguntas é que faria a Jesus. Então, tudo isso facilita o contacto com Nosso Senhor. Sei lá, pegando nessas passagens dos Evangelhos mais simples, esta mesma de Marta e Maria, podemos pensar, assim podemos ver-nos como Marta, podemos ver-nos como Maria, podemos ver como um terceiro personagem que está ali a assistir a tudo aquilo, como é que reagiríamos, que eco é que teriam em nós as palavras de Jesus, de que lado nos poríamos, de Marta ou de Maria. Nosso Senhor também nos corrigiria a nós por dentro, ou pelo contrário, não é? Sentimos-nos apoiados pelas palavras de Jesus. Cada um tem que encontrar algo que tenha a ver com ele. Ou pensando outra passagem maravilhosa, não é, da pesca milagrosa, não é? Quando Jesus pede a Pedro que o leve na sua barca para ir pescar fora de horas. Aí há imensas maneiras de entrarmos na cena. Podemos ser mais um pescador, podemos ver-nos como São Pedro, podemos ver-nos como um dos ouvintes que ficam perplexos, mas como é isto, não é? Um carpinteiro que está a dar dicas a um pescador profissional, enfim, e ficarmos tão admirados como São Pedro com a pesca milagrosa. O interessante é que eu saiba situar-me nessas cenas do Evangelho e pensar que eu tenho direito, de alguma forma, a estar lá. Quando não são propriamente descrições, são diálogos de Jesus, pode parecer tudo mais difícil, mas mesmo assim podemos fazer trabalhar a imaginação, e pensar com que tom é que Jesus diria estas palavras, com que expressão facial é que estaria a sorrir, estaria sério, tudo isso são maneiras de entrarmos em contacto direto com o Evangelho e permitir, né, que ele nos fale. Haveria aqui uma pequena objeção que se poderia levantar, se uma pessoa que dissesse, muito bem, isto de usar a imaginação também o podemos usar numa história desta de ficção, de Star Wars ou coisas parecidas, né? E isso fazem as crianças e os adolescentes, e não só. Em muitas ocasiões nós estamos no mesmo patamar, não é? Estamos a imaginar histórias, não é? E a verdade é que não se trata disso, não é? O que se trata é de situarmos-nos, usar a imaginação para situarmos realmente adiante do Nosso Senhor, claro, utilizando uma composição do lugar que nos coloca num lugar onde realmente não estamos, nós estamos junto ao mar da Galileia, mas realmente estamos diante de Jesus. E essa composição serve-nos para falar com Ele, num contexto determinado, puxando temas que se calhar não encontraríamos de outra maneira, ou escutando palavras de Jesus que fazem mais sentido em nós e que de outra maneira, se não fizéssemos todo este exercício, pois não teriam esse sentido, não nos chegariam. E além disso, o pensar naquele que amamos, em Jesus, também reforça o nosso amor por Ele. Quando uma pessoa pensa em quem ama, mesmo que a pessoa não esteja ali, a sua presença fica mais viva no nosso coração. Esta é a composição do lugar. Que, para além disso, não se trata só de um mero exercício, digamos, literário, mas deve ou pode ter consequências práticas. Eu leio, por exemplo, dos livros de São José Maria, a contemplação do segundo mistério doloroso, e que, enfim, vai dizendo muitas coisas sobre essa flagelação do Senhor. Mais ou menos segue assim: ouvem-se os golpes dos azorragos na sua carne rasgada, na sua carne sem mancha, que padece pela tua carne pecadora. Mais golpes, mais sanha, mais ainda, é o cúmulo da crueldade humana. Por fim, rendidos, lá se prende a Jesus. E o corpo de Cristo rende-se também à dor e cai como um verme truncado e meio morto.
Tu e eu não podemos falar, não há necessidade de palavras. Olha para ele devagar. Depois serás capaz de ter medo à expiação. É muito bonita esta contemplação, quando a gente de pena, claro, a contemplar a flagelação a Nosso Senhor, mas este modo de contemplar leva à ação. Eu não posso ficar indiferente perante este gesto de amor do Senhor por nós, e se calhar posso colaborar com algo da minha parte. Lembro-me quando tratámos este tema no grupo, fizemos um pequeno exercício que cada um levasse para casa 2 episódios, em concreto as bodas de Caná e a conversa com a Samaritana, no capítulo 4 de São João, e depois partilhasse um pouco o que é que cada um tinha concluído, E eu lembro-me que, a propósito do episódio da Samaritana, que é muito longo, é o mais extenso diálogo talvez que haja no Evangelho com alguém, de Jesus com uma pessoa, e um dos comentários dos participantes foi: não tínhamos medo de falar com Jesus. Pode parecer uma coisa muito simples, mas é um comentário bem bonito. Não tínhamos medo de ir ter com ele, de perguntar coisas, de aceitar a conversa com ele. Cada um tem que fazer as suas descobertas, e este ser como um personagem mais é um caminho. Um outro modo de ler o Evangelho seria, talvez possa parecer um bocadinho mais complicado, mas dá pistas para facilitar a atenção, é o dos critérios unificadores da leitura. Isto é, querer encontrar algum ponto de união entre várias passagens e que para o qual queremos estar um bocadinho mais sensíveis. Sei lá, podemos ler o Evangelho com a perspectiva de ir descobrindo as diversas manifestações da bondade de Jesus, né? Em que é que se nota a bondade de Nosso Senhor. E assim vamos relendo todos os episódios com essa perspectiva. Eu lembro-me daquela carta apostólica do Papa São João Paulo II, a Mulieris Dignitatem, que tem um capítulo onde o que faz é explorar as intervenções de mulheres na vida de Jesus, a Samaritana, a mulher adúltera, Marta e Maria, não é? E ver como Nosso Senhor vai dirigindo-se às mulheres. Então, é uma maneira bonita de estar um bocadinho mais atento. Não tem que ser propriamente temas, podem ser modos. Sei lá, lembro de uma pessoa que dizia que estava a ler o Evangelho com a perspectiva de reparar nas frases que personagens dirigiam a Jesus, não é? E depois utilizava-as na sua própria vida. Eu creio, Senhor, auxilia a minha falta de fé. O pai do rapaz assim endemoninhado que se encontra com Jesus quando desce do monte da transfiguração. Bom mestre, que devo fazer para alcançar a vida eterna? O jovem rico, não é? Eis que deixamos tudo e te seguimos. São palavras que se dirigem a Jesus e que nós também podemos fazer nossas no nosso próprio contexto. Ou o contrário, palavras que Jesus diz, não é? E que talvez nos possam ajudar também. Não pudeste vigiar 1 hora comigo? Não pudeste rezar 1 hora comigo? Ou se conhecesse o dom de Deus, diz Jesus à Samaritana. O Senhor também nos diz essas palavras a nós. E temos que ver que eco é que tenha. Outro filão da contemplação dos mistérios do Evangelho, e que enfim, realmente não cobre todo o Evangelho, mas pode ajudar em uma boa parte, são as parábolas, né? As parábolas, eu diria que são quase sempre interativas, né? Nosso Senhor não conta as palavras para distrair, né? E são para todos os homens de todos os tempos. Sei lá, do bom samaritano, não é? Quem é que eu sou, daqueles 3 personagens? Gostaríamos de ser o samaritano, mas alguma vez foi o sacerdote ou o escriba, né, que passaram de lado sem nos determos em quem precisava. Um outro critério, o quarto, é o dos personagens, tornar-nos amigos dos personagens do Evangelho. Claro, de Maria Madalena, dos apóstolos, etc. É muito fácil, sobretudo os apóstolos que aparecem muitas vezes, mas sentir que aquela pobre viúva das 2 moedinhas, ou Lázaro, o cego Bartimeu, Nicodemos,
então são também nossos amigos. Podemos invocá-los, presumimos que estão no céu, e pedir-lhes que nos ensinem a nós a dirigirmos a Jesus, a intervir na vida de Jesus, dando-lhe alegrias. Uma nova pista, né, que é um bocadinho às vezes mais complexa, é o do estudo das passagens bíblicas. Dedicar um bocadinho de tempo a ler a exegese sobre aquela passagem bíblica. Nesse sentido, os evangelhos que têm algum comentário são muito úteis, porque dão muitas pistas, fazem-nos descobrir coisas que se calhar nos passariam ao lado. Eu lembro de um comentário lindíssimo do Bento XVI, precisamente à passagem de Jesus com São Pedro, o último diálogo de Jesus com São Pedro, quando Jesus lhe pergunta por 3 vezes: Pedro, amas-me mais do que estes? Claro, nos Evangelhos, sim, Jesus, tu sabes que eu te amo, mas há ali uma nuance no original grego. Jesus pergunta-lhe: amas-me? E São Pedro responde: sim, Senhor, tu sabes que eu sou teu amigo. O verbo em grego que utiliza São Pedro é diferente daquele que, como se São Pedro dissesse, bem, amar nesse sentido não, mas teu amigo sou, não é? E a terceira vez que Jesus pergunta-lhe com o verbo que utiliza São Pedro, não é? Pedro, tu és meu amigo. Bem, isto é em grego, não é? E, claro, no fundo é São Pedro, é Jesus que se acomoda a São Pedro. Este tipo de explicação às vezes ajuda-nos, dá-nos luz sobre o episódio que estamos a ler, e percebemos essa cumplicidade entre Jesus e São Pedro, e a humildade de São Pedro e o carinho de Jesus. Parece que tudo isso fica mais reforçado quando entendemos melhor o episódio. Isso vale a pena gastar tempo em tentar perceber e ler os comentários. Há comentários dos padres da Igreja sobre episódios do Evangelho que nos abrem imensas pistas. E por fim, a Lectio Divina, não é? Todos estes recursos que antes referi são perfeitamente compatíveis com a experiência da leitura continuada e prolongada do Evangelho. Já no episódio anterior recordava aquela leitura do Peter Zivald, que leu os Evangelhos seguidos, e aquilo deixou um enorme impacto nele. Há um modo clássico de ler a Bíblia, é chamada Lectio Divina, e que tem uma eficácia comprovada. É uma leitura orante de qualquer parte da Bíblia, mas, portanto, também dos Evangelhos. Bento XVI, na exortação apostólica Verbum Domini, explicava os 4 ou 5 passos ou fases da Lectio Divina. Dizia que, em primeiro lugar, é preciso ler de forma cuidadosa o texto bíblico, com o desejo de entender exatamente o que diz. Nesse sentido, os comentários que antes referia podem facilitar. Portanto, é a leitura, a lectio. Depois há uma segunda fase, que é a meditação, a meditatio, em que nos questionamos o que é que nos diz a cada um o texto bíblico, o que é que Deus me quer dizer a mim. Portanto, não se trata de permanecer no passado, mas sim permitir que a palavra de Deus me chegue a mim. Depois uma terceira fase, que é a oratio, em que procuramos nós responder a Deus de acordo com a nossa história pessoal, no fundo, o que é que dizemos ao Senhor em resposta à sua palavra. E por fim chegamos à contemplação, à contemplatio, que é um permanecer silencioso diante de Deus. Vale a pena fazer esta experiência, que é realmente eficaz, a leitura meditada e ativa, não é, da palavra de Deus. O Bento XVI dizia que haveria ainda uma quinta etapa, que seria a actio, a ação, não é? Que impele a existência do fiel a doar-se aos outros na caridade. Isto é, isto não se trata do mero exercício intimista, isto tem que nos levar depois a atuar, ou a querer atuar como Jesus. Assim como sugestões práticas, tudo isso, todas as metodologias que antes falávamos, os recursos que antes falávamos, pode ser aplicado na Lectio Divina. Basta ir vendo que se pode aplicar a cada uma das fases com excessiva facilidade. No manuscrito explico isso com um bocadinho mais devagar, penso que não é necessário. Eu o que sugiro é que, assim como sugestões práticas, que procuremos falar com Jesus durante 15 minutos, usando apenas os Evangelhos, uma passagem dos Evangelhos.
Sugiro também que, para começar por passagens fáceis, podemos pegar no capítulo 5 de São Lucas, o Evangelho da Pesca Milagrosa, ou o capítulo 2 de São João sobre as bodas de Caná, o capítulo 4, com a conversa de Jesus com a Samaritana. Já digo, como são um bocadinho mais extensos, também dá para meter-se mais nas cenas e imaginar qual seria a nossa atitude. Eu hoje terminaria por aqui. Não nos esqueçamos de, ao começarmos o Evangelho, invocarmos o Espírito Santo para que esse tempo que dedicamos a ler não seja uma coisa meramente intelectual, mas seja algo que leve a que todo o nosso ser se centre em Jesus e aprenda dele.